Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. Esse é o primeiro vídeo da série Lilith e os Comandos de Morte, tá? Vai ser uma série de vídeos que nós vamos falar à luz da palavra de Deus, a atuação desse principado chamado Lilith, tá? E falar sobre Lilith em alguns casos gera muita polêmica. Ao mesmo tempo de não termos tantas informações precisas diretamente nas escrituras sobre essa influência espiritual das trevas. Todavia, você vai perceber que essa influência espiritual, essa estrutura, esse principado das trevas tem atuado de geração em geração, influenciando a cultura entre as nações. E a atuação desse principado está muito presente nos dias de hoje. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Isaías 34, a partir do versículo 7, pois é nesse trecho bíblico onde se encontra apenas uma vez citada o nome Lilith e às vezes nem tão diretamente. Vai depender muito da tradução da qual você está consultando a palavra do Senhor. Amém? Eu vou ler aqui a versão João Ferreira de Almeida, a partir do versículo 7 de Isaías capítulo 34, que nos diz o seguinte: os bois selvagens cairão com eles e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue e o seu pó se tornará fértil com a gordura, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre, e sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada para todo sempre, e ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo da ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos. Nas suas fortalezas será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Versículo 14. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Amém? A versão que eu li aqui, como eu disse, é a versão João Ferreira de Almeida. E dentro desse contexto de Isaías capítulo 34, o Senhor está liberando juízo sobre as nações, está liberando juízo sobre Edom. E Lilith se encontra citada aqui no versículo 14, tá? Mas nessa versão, Lilith foi traduzida como fantasmas, tá? Em outras versões você pode até encontrar o nome bruxa ali, né? Mas a palavra no original, segundo o dicionário Strong, tá? É a palavra Lilith. E a definição de Lilith no dicionário Strong significa Lilith, nome de uma deusa conhecida como o demônio da noite que assombra os lugares assolados de Edom. Essa interpretação sobre Lilith ser uma deusa conhecida como o demônio da noite que assombra os lugares desolados é uma interpretação cultural e, claro, ela está sendo citada aqui de uma forma muito resumida do que se era conhecido como Lilith e o que de fato é conhecido como Lilith nos dias de hoje, tá? E isso já nos começa a dar um plano de fundo sobre a atuação de Lilith. Tá, e para entendermos melhor a atuação desse principado, né, polêmico muitas vezes, tá, é importante nós entendermos algumas questões culturais, de onde surgiu as mitologias, o que está por trás de todo esse plano de fundo cultural, analisando essa questão de Lilith como um todo. E nisso nós vamos conseguir desmistificar muita coisa a respeito de Lilith, afirmações que não são verdades, segundo as escrituras, ok? Nós vamos apontar aqui o que de fato é apenas mito, o que de fato é uma mentira, é uma ilusão, é uma farsa, tá? E aquilo que de fato é a atuação de Lilith, tá? E tudo isso à luz da palavra de Deus, baseado em Isaías 34. Nós vamos entender isso ao longo desta série, ok? Mas por que eu preciso dar essa introdução cultural para você, tá? Não é somente para te dar um conhecimento mais amplo da questão sobre Lilith, mas também nós devemos entender que por trás de toda cultura existe um culto. E em todo culto existe um altar. Consequentemente, todo altar faz uma conexão com o mundo espiritual. E nesse caso é uma conexão com portais das trevas.
Amém? Muito do que nós aprendemos da cultura, até mesmo de coisa da cultura brasileira, como folclore e culturas relacionadas a diversos países ali, muito está misturado, questões demoníacas, questões que não são verdades, ok? Tem muito mito, muita lenda, porém essa lenda ela é inspirada muitas vezes por demônios e nos trazem verdades espirituais da parte das trevas, que devem ser discernidas à luz da palavra de Deus. Então, quando nós estudamos a cultura, interpretando tudo com a palavra de Deus e julgando à luz das escrituras, nós podemos perceber como os demônios e principalmente como os principados têm atuado ao longo das gerações e que muitos deles se disfarçam dentro das culturas com nomes de deuses pagãos com o passar do tempo, ok? Trocando assim seus nomes, porém sendo a mesma influência. Porque nós devemos ter um entendimento que demônios não morrem, mas seguem influenciando, os principados eles seguem influenciando a cultura de geração em geração. E nós vamos ver nesse estudo como Lilith está atuando ainda nos dias de hoje. Tá? Às vezes de uma forma mais adaptada à modernidade, né? Mais contemporânea, mas na mesma essência, manifestando a mesma raiz satânica, diabólica, demoníaca, caída, de trevas e de morte. Nós veremos essa operação de morte de Lilith nesse estudo e nesta série, e como nós devemos discernir isso e nos blindar e guardar na nossa casa, na nossa família e discernir tudo pela palavra de Deus. Mas agora nós vamos entender aqui um pouco mais do plano de fundo cultural daquela época. Entendemos porque Lilith é identificada como um demônio, né, noturno que assombra os lugares desolados, ok? Quando nós estudamos culturas e civilizações mais antigas, percebemos que essa figura espiritual está muito presente nelas e em sua maioria se assimilando, tá, em sua atuação e em sua mitologia. Ok? Por exemplo, para os povos da Mesopotâmia ali, já vou colocar tudo junto ali, os sumérios, né, os mais antigos também, né, onde culturalmente ali se diz onde foi originado as escritas mais antigas em achados arqueológicos, assim podemos dizer, mas também ali encontra os babilônicos, né, e todo aquele povo ali, né, na região Mesopotâmia, eles reconhecem, eles entendem que Lilith, ela pode ser chamada também sob o nome de Lilitu, né? Aparece primeiramente representando uma categoria de demônios ou espíritos do ventos e tormentas, tá? Isso aparece na cultura suméria por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Tanto na Suméria como na Babilônia, ela, ao mesmo tempo que era cultuada, era identificada com os demônios e espíritos malignos, tá? Seu símbolo era a lua, pois assim como a lua, ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Alguns estudiosos assimilam ela a várias deusas da fertilidade, assim como deusas cruéis devido ao sincretismo com outras culturas. Ou seja, Lilith ela foi abraçando, ela foi havendo um sincretismo ao longo do tempo até chegar nos dias de hoje, tá? Ela foi se disfarçando, ela foi se misturando ali. Então ela é na verdade, uma representação, uma faceta, ou se assim podemos dizer, uma personificação do que é chamado até nas próprias escrituras de rainha do céu, ok? Eu tenho um livro chamado Expondo as Estruturas, o trono por trás de Jezabel. Nele eu falo um pouco sobre isso, né? Falo sobre a rainha do céu e falo um pouco sobre as suas facetas também, tá? E ali eu acabo citando brevemente Lilith, sendo uma representação das facetas da rainha do céu, ok? Ela também é associada ainda na Mesopotâmia, tá? Como um demônio feminino da noite. Percebam coisas similares ali, do espírito representando como os ventos, demônios e espíritos malignos que agem como ventos, tá? Está associada como um demônio feminino da noite. Ela tem associação com a lua, e pela associação dela com o vento, tá? Pensava-se que ela era portadora de mal-estares, de doenças e até mesmo da morte. Ok, Lilith tem uma forte operação na morte de uma maneira muito específica e que nós vamos falar aqui ao longo dessa série. Porém, algumas vezes ela se utiliza da água como espécie de portal para o seu mundo. Então Lilith ela tem uma representação muito forte com aquilo que diz respeito à noite, que diz respeito a demônios, que diz respeito a enfermidades. Ok? Ela é, sim, realmente uma das facetas da rainha dos céus. Ela tem uma associação com a morte muito forte, tá? No Egito, Lilith é associada, por exemplo, a Ísis, tá?
Nós devemos tomar cuidado com listas intermináveis de demônios que não tem fim, né? A Ísis é um demônio, Lilith é outro demônio, isso é tal. Não, nós devemos entender que muitos demônios, né, dentro das culturas, eles têm as mesmas representatividades, as mesmas atuações, mas por causa da cultura, os seus nomes são diferentes, mas são os mesmos, as mesmas categorias ou os mesmos principados. Ok? Então devemos tomar cuidado se queremos listar demônios, entender ali tudo baseado na exatidão daqueles demônios ali, os nomes. Ali nós vamos ter uma lista interminável sem fim. Nós devemos ter esse discernimento que muito do que é a atuação de principados, eles estão apenas ali tendo representatividades de nomes diferentes nas culturas, mas segue sendo os mesmos demônios, ou quando demônios de mais baixas categorias, né, as mesmas atuações e influências demoníacas, espíritos de confusão, espíritos de medo, espíritos de enfermidade. Amém? Não tem problema você saber o nome de acordo com a cultura, mas eu quero dizer para você tomar cuidado para não cair no engano de querer catalogar todos os nomes e demônios que existem em volta do mundo, para que você não caia numa confusão e seja enlaçado em engano. Amém? Bom, no Egito, Lilith é associada a Ísis, tá? Por causa da cultura helenística, foi absorvida por Roma no século I a.C. e o culto a Ísis tornou-se parte da religião romana. Seus devotos eram pequenos em proporção dentro da população do Império Romano, segundo estudos, ok? Porém, eram encontrados por todo o seu território, tá? O culto a Ísis, apesar de ser pequeno, mas havia esse culto. Seu culto desenvolveu festivais distintos, ok? Além de cerimônias de iniciação semelhantes a cultos de mistério greco-romanos, tá? Alguns de seus seguidores afirmavam, olha só, que ela reunia todos os poderes divinos femininos do mundo. Isso é muito interessante, ok? Então, quem é Ísis? É Lilith, ok? Ísis é a mesma que Lilith, ok? Mas por causa de culturas diferentes, estava com uma representatividade de nome diferente, mas era a mesma estrutura de principado, influenciando ali aquelas nações. Para os gregos agora, Lilith é associada com a deusa grega Hecate, a mulher escarlate, e é muito interessante, você pesquisa algumas coisas sobre Lilith, ela está sempre sendo representada como uma mulher ruiva, né? Uma deusa que guarda as portas do mundo inferior, montada em um enorme cão de 3 cabeças, que é o Cérbero, ok? Hecate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Então nós percebemos uma similaridade quando nós começamos a estudar a cultura, né? Quando diz respeito a Lilith, ok? Ela atua através da noite, tem uma forte representação com a noite, com a lua, com as trevas, com os ventos, né? Mas ela está muito associada com a morte, também com uma grande representatividade de uma força feminina muito grande, né? Tem uma representatividade feminina, uma rebeldia da mulher sobre o homem, né? E quando nós chegamos no judaísmo, Lilith é citado mais vezes no Zohar, que é uma obra cabalística, na verdade, né? Lilith também é citado no Talmud, que é uma obra de interpretação bíblica. E nessa interpretação mitológica de Lilith, onde os judeus eles receberam isso, né? Ali através do cativeiro babilônico, houve essa mistura ali e essa mitologia entrou ali, ok? Trazendo essa interpretação, aparece como uma figura feminina, né? Vista como um demônio da noite. Muito do que se diz a respeito de Lilith, como eu disse aqui, acabou entrando ali no cativeiro babilônico. Mas como vimos, nós podemos encontrar citações de Lilith em diversas culturas, né? Ali no Egito, Lilith é representada como Ísis. Nós vemos essa influência na Grécia, nós vemos essa influência na Roma, desde os sumérios, né? Até mesmo influenciando ali o judaísmo, né? Encontramos ali então citações dela dentro da mitologia, que envolve Lilith dentro da Cabala, enfim, ok? E os judeus cabalistas então acreditam que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Mas isso é uma mentira, isso é apenas um mito, é um engano que entrou por meio de todo esse sincretismo que houve. Ok? É uma mentira, porque eu particularmente acredito no que está escrito nas escrituras. Em Gênesis diz que a única mulher de Adão foi Eva. Amém? Não houve nenhuma outra mulher de Adão antes de Eva.
Minha posição pessoal é que isso é apenas uma mitologia, isso é apenas uma lenda, ok? Que vem para confundir, porque a verdade está ali em Gênesis, amém? Mas, em meio a toda essa mitologia, né, todas essas questões, nós podemos extrair grandes verdades que estão associadas a Lilith, e também verdades essas que são afirmadas, estão codificadas em Isaías capítulo 34, nos versículos que nós lemos ali, ok? Então a primeira coisa que nós podemos descartar relacionado a Lilith, quando estudamos a cultura, estudamos o plano de fundo associado a Lilith, é que ela foi a primeira mulher de Adão, amém? Isso não é verdade bíblica, ok? Esse é o meu posicionamento, isso é o que eu acredito que está escrito em Gênesis, amém? Mas quando nós buscamos a revelação, a profundidade e começamos a encontrar os códigos em Isaías 34, nós começamos a perceber e podemos encontrar ali traços que confirmam, tá, em códigos a atuação de Lilith, ok? Através da noite, através dessa representatividade de rebelião, ok? Em relação ao homem quanto à mulher, de muitas questões ali de Lilith quando está relacionado ao ocultismo e à magia, ok? A magia negra, tudo está codificado ali e é o que nós vamos estudar ao longo desta série. E esse principado Lilith, nós podemos entender que ele tem influenciado as culturas geração em geração, atuando em esferas de morte, de sexualidade, de um certo tipo específico de rebelião que eu irei citar aqui. Atua na noite, nas trevas, em lugares de desolação e atacando as crianças, tá? Eu não citei aqui, mas Lilith também é vista dentro da cultura, aquela que devora as crianças, aquela que ataca as crianças. Tanto que, se não me falha a memória agora, na cultura grega era colocado um colar sobre crianças, né? Com o nome de 3 anjos ali, em que se Lilith aparecesse, um demônio noturno aparecesse para atacar essas crianças, ele seria repelido ali por esse colar, né? Então ali é algo mitológico também, ok? Mas, de qualquer forma, seja como você quer chamar essa atuação de Lilith, mas existem espíritos malignos que atuam em todas essas esferas, trazendo um certo tipo de morte, atuando na sexualidade, em certos tipos específicos de rebelião, porque existem vários tipos de rebelião, atuando na noite, nas trevas, em lugares de desolação e atacando as crianças, e nós podemos ver isso atuando dentro da cultura nos dias de hoje, que nada mais e nada menos é a atuação de Lilith. E como eu disse, tudo isso está codificado aí no texto que nós lemos no início, na palavra de Deus, mas eu acho muito importante nós trazermos esse plano de fundo cultural para nós descartarmos ali mentiras em relação de Lilith ter sido a primeira mulher de Adão, mas trazendo confirmações à luz da palavra de Deus, como nós vamos ver nos próximos vídeos, a atuação de Lilith nessas características que eu citei agora há pouco, ok? Lilith é uma das facetas da Rainha do Céu. Lilith é a faceta do ocultismo, ok? Tanto que ao longo do tempo Lilith ganhou alguns apelidos como de serpente, coruja e até mesmo de bruxa. Em algumas versões, Isaías 34, Lilith é traduzido como bruxa, ok? Nós vamos entender de que forma específica esse principado tem atuado nas gerações, ok? Nos próximos vídeos nós vamos começar a destrinchar isso à luz da palavra de Deus. Amém? Espero que esse vídeo tenha agregado, tenha feito sentido para você. Te espero no próximo vídeo, onde nós vamos continuar esse estudo. Amém? Deus abençoe.